Bolsonaro tá desesperado com a história do convite falso. Mas na verdade o convite não é falso, o convite é verdadeiro. Eu vou mostrar pra vocês porque eu estou aqui, eu tenho meus contatos em Brasília e eu estou com uma cópia do convite aqui, ó, escrito à mão pelo Trump, ó. O invite, nós convidamos Jair Bolsonaro to posse, para posse, of Trump, do Trump, ponto de exclamação. This is true, this bilhete, ou seja, é verdade esse bilhete, até com o inglês macarrônico aqui do Eduardo Bolsonaro, tá até assinado, ó, claro, rasgou, né, muita gente pronunciando, XOXO, ou seja, beijos, abraços, de Trump. Agora, eu não sei se é Donald Trump ou D, que ele abreviou aqui, D, né, preposição Trump. Mas picardias à parte, o Bolsonaro ele falou que ele foi convidado, porque ele recebeu esse convite e o Lula não, então ele teria mais prestígio do que o Lula. É um boçal o Bolsonaro. Ele tá com medo, porque essa história do convite falso, porque ele recebeu um convite, mas é um convite genérico, mostra que ele não tem prestígio internacional e que o Trump não vai fazer nenhum movimento pela anistia dos condenados do 8 de janeiro. Esse é o grande problema do Donald Trump, porque acaba, ou do Bolsonaro, porque acaba a farsa da força internacional. E agora a PGR vai tomar a decisão se vai liberar ou não o passaporte do Bolsonaro. Na sua opinião, o Bolsonaro perde força por não ter sido convidado formalmente pelo Donald Trump? Quanto que isso vai impactar no processo contra ele, Bolsonaro? E a PGR vai liberar o passaporte ou não? Bolsonaro iria fugir? Quero saber a sua opinião. O que você acha? Você gostou? Vale o like por eu ter arrumado em primeira mão o convite que o Bolsonaro recebeu e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tripudiou em uma conversa com a Bela Megali, que eu falei assim, não é possível que ele esteja querendo se vangloriar de um convite que olha, é uma coisa mais ou menos igual a isso aqui, tem essa validade. Porque o Bolsonaro, ele não recebeu um convite formal do Trump. Ele é um convite genérico, que qualquer pessoa poderia se inscrever, se cadastrar para receber o convite para participar de um dos eventos da posse. Aí vem o Bolsonaro e fala que eu fui chamado para a posse de Trump. O Lula não foi. O Lula não foi chamado. Portanto, o Trump me identifica como uma liderança na América Latina. Eu tenho prestígio. Sou uma liderança. Faça-me o favor. Tradicionalmente, as presidências, as cerimônias de posse nos Estados Unidos não contam com lideranças internacionais. Só com os representantes das embaixadas. Por quê? Porque a cerimônia de posse, quando você tem líderes internacionais, presidentes, primeiros-ministros e afins, mostra que há uma validação dos pares. Os Estados Unidos, pelo fato deles terem a nação mais poderosa do mundo, eles não precisam dessa validação dos pares. Por isso que eles só chamam os embaixadores. O Trump, ao chamar Milley, Meloni, fazer essa conferência da extrema-direita, ele se rebaixa, porque mostra que a posse dele, pelo fato dele ser um condenado, precisa de legitimidade. Então é muito simbólico isso. E o Bolsonaro, ele recebeu esse convite genérico, que qualquer pessoa poderia participar, poderia se inscrever e receber quase uma autorização para ir para lá, mas não vai ser um evento privado, um evento reservado. Ele não vai mandar a Michelle. Vai lá mandar a Michelle, não sei, talvez com maquiador. O Bolsonaro parece que ele tem esse cuckold, essa tara por esse cuckold, né? Uma coisa muito esquisita. A Globo, ou o jornal o Globo, trouxe uma informação que ela é interessante. Porque o Globo disse que o Bolsonaro, que tá tripudiando, né, pra cima do Lula, ele recebeu da mesma forma que as outras lideranças internacionais receberam, porque os convites delas, por e-mail, pela assessoria do Trump, ou pelo comitê de organização da cerimônia de posse, comitê organizador. Porque como os Estados Unidos não têm essa tradição de convidar lideranças internacionais, houve um convite mais informal, por interlocutores, intermediários e por e-mail. Só que, ou através das embaixadas. Só que a embaixadora brasileira nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, recebeu um convite formal do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ela recebeu um convite formal. E se de fato todas as lideranças, Milley, Meloni, Orbán, receberam por e-mail, por que diabos a defesa do Bolsonaro não justificou isso na petição que eles enviaram, na justificativa que foi enviada ao judiciário? Eles não são bem relacionados? Por que eles não falaram com o Milley?
Por que, Milley, você recebeu o convite? Olha, recebi, foi assim. Foi por e-mail, foi informal também. Por que eles não apresentaram isso ao STF? Apresentaram uma peça justificando mais os endereços de e-mail do que o próprio convite. E depois mandaram Você tá vendo, tá acompanhando aqui ao lado? A peça que a defesa do Bolsonaro encaminhou ao STF foi mais uma justificativa que toda essa história do convite não era uma armação, do que de fato, olha, eu estou respondendo aqui para que eu possa ir à cerimônia de posse. A defesa do Bolsonaro temeu uma prisão preventiva. Temeu acontecer com o Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com o Walter Braga Neto. Por isso que essa peça de defesa não foi uma peça justificando ou apresentando argumentos para a liberação do passaporte, não. Foi justificando os e-mails estranhos que receberam, que depois foi mostrado que era o e-mail que estava sendo utilizado pelo comitê de posse ou pela organização da cerimônia de posse do Donald Trump. Os caras se borraram de medo de uma prisão preventiva. Mas aí nós ficamos sabendo depois que o convite era um convite genérico. Pelo menos essa foi a minha interpretação. O caso agora está nas mãos da PGR, porque o Alexandre de Moraes recebeu a justificativa da defesa do Bolsonaro e encaminhou à Procuradoria-Geral da República. O Paulo Gonet, que é o PGR, vai tomar a decisão se deve ou não liberar o passaporte do Bolsonaro. Muito possivelmente vai ser negada a liberação do passaporte. Primeiro porque o Bolsonaro ele não recebeu nenhum tipo de convite mais especial do Departamento de Estado, colocando o Bolsonaro como sendo uma liderança da América Latina ou uma liderança de Estado. Ele não recebeu essas honrarias de chefe de Estado. E depois nós temos o episódio lá da Embaixada Húngara, que o Bolsonaro ficou refugiado, desaparecido 2 dias brincando de gatomia com o embaixador húngaro. E o Bolsonaro ter se refugiado na Embaixada Húngara é uma forma dele escapar do país, porque a embaixada é o território de um outro país. A justiça brasileira não poderia pegar o Bolsonaro lá na embaixada. Então, por conta desses episódios, o Bolsonaro não vai receber a liberação do passaporte, ao que tudo indica. E o problema de toda essa situação é que mostra que o Bolsonaro não tem prestígio algum com o Donald Trump, o Eduardo Bolsonaro não tem influência alguma, e se eles não possuem nenhum tipo de prestígio, como que o Donald Trump, ou por que o Donald Trump, iria fazer pressões internacionais e diplomáticas contra o Brasil e a favor do 8 de janeiro? Ou da anistia do 8 de janeiro? Isso não vai acontecer. Por esse motivo que o Bolsonaro ficou tão desesperado. Porque ele sabe e ele percebeu que pegou mal pra ele. E a farsa de que ele é próximo ao Donald Trump acabou. Acabou. A farsa Bolsonaro, ela acabou. Com relação à amizade com Donald Trump. Nunca existiu. Foi um devaneio do Eduardo Bolsonaro que sonhava com isso. Mas no fim das contas, tudo não passou de mais um episódio patético de Bolsonaro e principalmente de Eduardo.